Almas queridas, enfim chegamos. Não é fácil, mas a gente chega, né? Nós estamos, como disse o nosso Darcy, duplamente felizes também. Coincidentemente, 2 de abril, que é uma data muito chegada ao nosso coração. E 1º de abril também, ontem, o Evangelho segundo o Espiritismo fez 150 anos, né? Então, de maneiras que nós temos o que comemorar interiormente, né? A obra que ilumina nossas vidas, a maior dádiva que a sociedade humana já recebeu da dimensão espiritual, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? É sempre bom mergulhar nessas pérolas extraordinárias, até trouxemos uma edição, Maurício está com ela aí, que sempre nos faz bem. Meus queridos, é uma alegria muito grande podê-los vê-los outra vez, em paz, em harmonia, né? Ainda mais junto com um dos nossos filhos do coração, que estamos juntos aí há algumas décadas, né? E quiçá ainda existências outras pelo futuro, andaremos juntos sem sombra de dúvida, até onde a misericórdia divina nos permitir. Antes que façamos a nossa introdução, que é costumeira, nós queremos dizer que está acontecendo, irá acontecer agora, nesse final de semana em Cascavel, depois de 3 anos de luta, nós conseguimos trazer esse homem a Cascavel, né? O doutor Andrei Moreira. Ele é médico lá de Belo Horizonte, o presidente da Associação Médica Espírita do Estado de Minas, né? É um homem que viaja pelo mundo, já o Brasil já foi, ele viaja no mundo. Esses dias ele estava na Suíça, ele está vindo da Suíça, inclusive, vem direto para Cascavel. E ele vai nos fazer uma palestra pública na Sociedade Espírita Caminho da Luz, que o Darcy conhece muito bem. Ele entrou no bairro de São Cristóvão, não sei como é que ele saiu de lá, mas ele entrou lá no bairro, né? Acharam a sociedade lá. Então, lá onde aconteceu aquele, vai de novo lá naquela sociedade, na Caminho da Luz, sábado, 20 horas, ele vai fazer a palestra sobre sexualidade. Não sabemos ainda o tema, porque ele não nos alcançou. Mas ele é um especialista na área da sexualidade. Tanto é que, feita a palestra no sábado, às 20 horas, tudo se locomove para a Sociedade Espírita Amor e Caridade. 2 seminários, no domingo pela manhã. Domingo pela manhã, às 8h30, ele vai trabalhar a homossexualidade na visão espírita, né? Dentro da visão espírita. Um seminário de 4 horas, né? Toda manhã de domingo ele vai trabalhar isso. E à tarde ele tem mais uma tarefa, então, direcionada especificamente ao encoraje, aos jovens. Ele vai fazer uma mesa redonda com os jovens. Então, se alguém tiver por Cascavel nesse final de semana, aproveite, porque é uma oportunidade rara de ver esse cidadão, que é um especialista nesta área e vai nos trazer essas informações, né? Muito importante desmitificar, a gente fica lançando opinião, fica dando pitaco quando não entende, e agora nós vamos ver a coisa corretamente, né? Então vale a pena. Ele estará sábado, então, na Sociedade Espírita Caminho da Luz, e domingo toda a atividade será na nossa Sociedade Central, na Sociedade Espírita Amor e Caridade, com os 2 seminários. Maurício Machado é um tarefeiro denodado da nossa regional, é um expositor, ele é coordenador de grupo de estudo e dá sua contribuição à regional há muito tempo, ao movimento espírita em si, né? Maurício é corretor de seguro, é um companheiro denodado na sua profissão, evoluindo, e sempre que possível nós conseguimos uma brecha na agenda. Às vezes ele chega lá em casa correndo e eu já tenho até o bolinho de milho para ele comer, porque eu conheço isso, né? Alguns eu atraio assim, o Wagner também é bolo de milho, atrai ele, né? Então é bom a Geni saber disso. Então, às vezes a gente sai correndo, estrada fora aí, nós ficamos quase 15 dias fora, né? Nós vamos até vai sofrer umas modificações para nós estruturar melhor, para poder atender melhor. Então hoje, o Maurício está trazendo, na realidade, foi projetado a missão do homem inteligente na Terra, ele abordará, inclusive, passará por esse tópico, mas nós centralizamos a nossa exposição em bem-aventurados puros de coração. Também a ver, obviamente, com o Sermão do Monte. E por incrível que pareça, essa semana foi lançado o 56 livro do Simonetti. E olhem só, o Homem de Bem. Ele está homenageando quem?
o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Obviamente, poderia deixar de ser. Tem uma lição aqui, ele trata dessas questões, né? Muito interessante. Então, a nossa provocação para o nosso Maurício é isso, e depois ele vai abordar essas questões com mais propriedade. Pergunta-se: por que temos dificuldade para sentir como um Francisco de Assis, como um Albert Schweitzer, como um Chico Xavier, a presença do Pai Celeste revelado por Jesus? É o próprio Mestre quem nos responde em O Sermão da Montanha, Mateus 5:8. Isso eu já sei até de cor, né? Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Será que não é esse o problema? Que a gente não entende? O que é que está faltando? Mas a dica está aqui, ó. Tem que purificar o quê? O coração, né? Nós vamos ver isso. Para que identifiquemos a presença de Deus, estimulando-nos a viver como seus filhos, é preciso limpar os visores da alma, depurar o coração, livrando-nos de mazelas, imperfeições, vícios e paixões, buscando a luz do Evangelho, o comportamento mais adequado, a atitude mais correta, o pensamento mais elevado. Isso é o início da coisa, né? Daqui para frente o Maurício nos conduz e nós vamos ver, prestemos atenção, meus irmãos, porque é um dia especial na nossa vida e nós nunca mais vamos esquecer. Asseguro-vos. Vamos ouvir o nosso Maurício. Olá, Angelina. Que bom te ver. Companheiros e companheiras de Ideal Espírita, que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos inspire, pois que carecemos todos nós das diretrizes seguras dos seus ensinamentos. Gostaríamos também de aproveitar e externar a nossa profunda gratidão ao Espírito Francisco Cândido Xavier, da mediunidade bendita dele, da sua lavra mediúnica. Nós, os espíritas, nos beneficiamos todos, nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, nos momentos que carecemos de uma orientação segura. Francisco Cândido Xavier, através da sua mediunidade disciplinada e cristianizada, abençoa os nossos dias através das suas obras, que hoje temos oportunidade de florear. Nos instruímos, nos esclarecemos, nos consolamos através desse discípulo que tão bem usou a sua faculdade mediúnica para consolar a humanidade. Não é patrimônio dos espíritas, não. A mediunidade e a lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier vai ser patrimônio da humanidade. Desce dos céus as consolações para aquelas almas que se encontram em aflição. Nós vamos falar um pouco, então, sobre a missão do homem inteligente na Terra, sobre bem-aventurados os puros corações. E que Jesus nos abençoe na nossa tarefa. O Espírito Ferdinando, no capítulo 7º do Evangelho, ele vai falar a respeito da missão do homem inteligente na Terra. Mas o benfeitor espiritual, ele vai deixar bem claro a preocupação, porque hoje nós vivemos dias especiais, dias de tecnologia avançada, dia onde as luzes do conhecimento são derramadas por sobre a humanidade, e é visível que nós avançamos intelectualmente na Terra. Os avanços, as conquistas, isso que é um dos atributos do espírito, a inteligência, o pensamento. Avançamos então no tempo e no espaço e vamos, através do nosso esforço, das múltiplas oportunidades que temos, da bendita reencarnação, estagiando nos mais diferentes meios sociais, iluminando o nosso espírito, intelectualizando-nos e intelectualizando a matéria. A doutrina espírita, então, vem no momento acertado, onde nós, já despertos para possibilidades superiores,
granjeamos então a oportunidade de avançarmos intelectualmente. E o homem intelectualiza a matéria, evolui então nos dois planos da vida, no plano espiritual e no plano material. Mas a preocupação do benfeitor Ferdinando, exarada no Evangelho, é exatamente para que nós não atentemos para alguns cuidados. E ele fala assim: não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limite muito estreito no mundo em que habitais. Dando-nos então uma noção oportuna de que todo o conhecimento da terra é muito pequeno diante dos caminhos que temos que palmilhar. Nós, nas nossas exposições, trabalhando por toda a 10ª União Regional, travamos contatos com todas as possibilidades de intelectualização. Conversamos então com todas as camadas sociais. Mas a doutrina espírita, ela vem atender à lógica, ela vem atender ao bom senso, e a sua racionalidade naturalmente atrai algumas dessas criaturas que são aqueles que, fazendo bom uso da sua liberdade de pensar, intelectualizaram-se, instruíram-se. E nós temos nas fileiras espíritas então professores, mestres, doutores, aqueles que realmente avançaram no mundo do conhecimento, descortinaram o saber, granjearam títulos. E o benfeitor espiritual é com esse caldo cultural, é com essa intelectualidade que está disseminada que muitos de nós, os frequentadores espíritas, chegamos à casa espírita. Mas esses títulos que nos honram e que nos dão o destaque social e que fazem então com que a gente conquiste algumas coisas do mundo material, o benfeitor espiritual, ele vem fazer um alertamento para que isso não nos envaideça, para que a soberba do conhecimento não nos prejudique, né? E fazendo então um alertamento necessário de que nós, os espíritas, devemos ter consciência de que há muito ainda que conquistarmos de conhecimento. E ele vai falar a respeito dos desígnios da divindade. Porque, obviamente, companheiro e companheira de ideal, que quando o Senhor da vida nos enseja essas possibilidades de estarmos em contato com uma parcela importante do conhecimento humano, a doutrina espírita ela vai tocar em todos os pontos sensíveis da evolução. Os espíritas, então, eles vão ter, além do conhecimento filosófico que a doutrina enseja, a possibilidade também de penetrar no mundo invisível, na parte científica da doutrina espírita, devassando assim o invisível. E por si só, esses conhecimentos encorpados que os benfeitores espirituais nos trazem, fazem então com que a gente consiga dar voos mais altos, e a própria bibliografia espírita ela vai nos atendendo às nossas expectativas emocionais, intelectuais, e o espírita então ele vai fazer e travar conhecimento com vários pontos daquilo que é importante para o seu desenvolvimento espiritual. A doutrina espírita então aborda temas filosóficos, trabalha a parte científica da doutrina, trabalha a parte psicológica que nós todos temos dificuldades e coisas a trabalhar, trabalha também essa parte da sociologia, e a doutrina espírita ela vai sendo esse caldo cultural que o adepto espírita, depois de se esforçar-se, depois de disciplinar, ele vai então usufruindo dos benefícios que a doutrina espírita oferece. E o benfeitor ele vai falar aqui que se Deus em seus desígnios vos fez nascer do meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos.
a responsabilidade do benfeitor, então, primeiro dizendo, viu, mesmo que possuas títulos, mesmo que te reconheças inteligente e portador de virtudes, toma cuidado para que a vaidade não tome conta do teu comportamento. Viu, tu que renascestes num berço onde fostes educado, instruído, esclarecido, conduzido através das letras, e tomastes então ciência de algum conhecimento, o Senhor da vida espera então que dos teus lábios, das tuas ações, resulte ações positivas e benéficas àqueles que se encontram à tua volta, dando-nos então uma destinação para o conhecimento espírita que gratuitamente recebemos através da mediunidade bendita dos nossos médiuns, das páginas escritas por Allan Kardec e das centenas de livros que são oferecidos aos espíritas que querem pensar. Nós não temos dúvida, existe sim uma responsabilidade para aquele que recebe. Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, Ele faz com que, através de nós, os seus filhos, através do nosso livre-arbítrio, através do conhecimento, nós possamos então auxiliar aqueles que caminham conosco, que ombreiam conosco, que passam por dificuldades, que têm as suas dores, oportunidades, as suas cruzes. E o espírita é então, e recebe então, a incumbência, o esclarecimento necessário para que, usando de uma forma correta então a inteligência e as informações espíritas, ele possa caminhar na Terra com mais dignidade, auxiliando aqueles que estão na sua retaguarda, aqueles que não conhecem a mensagem, aqueles que passam por dificuldade, aqueles que têm no seu íntimo, às vezes, pendores que precisam ser trabalhados. Por isso que o benfeitor espiritual, ele vai nos remeter lá no item 11 do Evangelho, uma mensagem interessantíssima do espírito Lacordaire. O Lacordaire, ele era um religioso, ele foi contemporâneo de Kardec. Ele nasceu em 1802, desencarnou em 1859, ele era membro de um segmento da Igreja Católica. Ele era um pensador, ele era um filósofo. E ele trouxe, companheiros de Del, uma mensagem muito importante que está exarada no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi intitulado O Orgulho e a Humildade. E esse benfeitor, que Kardec trouxe a mensagem para deixar registrada no Evangelho, que aliás nós espíritas esse ano deveríamos então nos esforçarmos mais ainda, pois que é o ano do sesquicentenário do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós deveríamos buscar o contato mais íntimo com essa obra, que nos auxiliará então sobremaneira no desenvolvimento da nossa moralidade. Então é uma obra que realmente merece a atenção dos espíritas, o estudo dos espíritas. Aqui, consolações que no dia a dia nosso pode balsamizar as nossas feridas, e às vezes, fazendo bom uso dessas orientações, nós conseguimos até enxugar algumas lágrimas na nossa caminhada. O benfeitor, então, ele vai falar a respeito do orgulho e da humildade. Ele vai começar dizendo assim: aos pobres de espírito que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Para aqueles que são os adeptos de Jesus, pobres de espírito não são aqueles, os baldos de inteligência. Pobres de espírito são os humildes. E o espírita, aquele que já entendeu a mensagem espírita,
ele se esforça diuturnamente na conquista dessa virtude, a humildade. O benfeitor espiritual, como nós veremos aqui, ele tem essa preocupação. O que nos caracteriza hoje ainda, apesar de que alguns ainda não reconhecemos, é o nosso orgulho. E o nosso orgulho tem nos trazido infelicidades. Tem nos prejudicado na nossa caminhada, na nossa ascensão. Por isso que o autor faz e intitula muito bem a mensagem: orgulho e humildade. E são os pobres de espírito. São esses que receberam de Deus e receberão de Deus a incumbência de nos esclarecer. E se nós quisermos nos transformarmos em criaturas melhores e mais virtuosas, devemos garimpar esta virtude, cavando masmorras aos nossos vícios e erguendo os templos de virtude que conquistaremos através da humildade. E ele continua assim: bendito seja Ele, pela graça que nos concede de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Esse bendito seja Ele, observemos, é uma prece. É um louvor ao grande arquiteto do universo. É o reconhecimento de que o Ser Supremo protege, ampara, instrui, esclarece, aperfeiçoa aquele que busca o conhecimento. Então, bendito seja Ele, Deus, pela graça que nos concede de podermos auxiliar no vosso aperfeiçoamento. E aí ele faz uma rogativa que nós, aqueles que somos ainda iniciantes, começantes, candidatos a sermos humildes, deveremos fazer. Ele vai pedir que o Espírito Santo me ilumine. Ele está requisitando a força. Ele está se servindo da boa orientação que recebeu, das instruções que recebeu, e pede o auxílio. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra. Como se nós, os espíritas, quando formos fazer uso da nossa liberdade em torno do movimento espírita, nós que sabemos que nunca estamos sozinhos, sempre estamos acompanhados dos nossos benfeitores. Façamos então como o benfeitor fez aqui, mesmo que você tenha se preparado, mesmo que você, no teu íntimo, você tenha se esforçado, você acha que você pode desempenhar bem a tua tarefa, seja ele na exposição, seja ele no passe, façamos bom uso como o benfeitor faz aqui, façamos esse trabalho de evocação, né? Para que ele nos ilumine, para que o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir seja compreendido e que a gente possa, no contato com o outro, alcançá-lo. Porque a doutrina espírita, ela vai me preparar para isso, ela vai me preparar para entrar no coração do outro, no mundo íntimo do outro. A doutrina espírita, ela vai fazer um trabalho de drenagem do pântano das minhas emoções. E nesse trabalho de drenagem, de trabalhar a terra, onde os benfeitores colocam as suas sementes através da boa intuição, eu tenho que ter essa sensibilidade de deixar aberto um espaço interno na minha mente e no meu coração, para que, secundado então pelos protetores, pelos benfeitores, eu possa adentrar no mundo daquele que caminha comigo. E o benfeitor pede isso. Ó vós, encarnados, que vos achais em provas e buscai a luz. Que a vontade de Deus venha em meu auxílio,
para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Desde muito tempo nós percebemos que na intimidade das casas espíritas, muito sofrimento, muita dor. Recentemente nós estávamos preparando os começantes da nossa casa. Nós começamos lá, Geni, com 10 no ano passado. Nós acabamos a tarefa com 45. Quase a totalidade deles voltou esse ano para trabalhar conosco. Toda a nossa orientação pautada, alicerçada nos ensinamentos kardecianos. Kardec e Jesus. Porque nós sabemos que todos nós que estamos, por enquanto, condenados a vivermos num planeta de provas e expiações, sofremos. E são tão variadas as cruzes que temos que carregar, que elas não fazem distinção da camada social ao qual nós estamos vinculados nessa encarnação. Sofre o rico e sofre o pobre. Sofre o preto e sofre o branco. E aqueles que entram na intimidade da casa espírita não vão encontrar nenhuma condenação, nenhuma observação depreciativa àqueles que pensam diferentemente de nós. Aqueles que chegam, que vêm ao nosso encontro, eles deverão ser acolhidos em nome da fraternidade e da caridade, seguindo os postulados kardecianos e de Jesus, acolhidos pelos mais belos laços de cordialidade e de fraternidade que devem caracterizar a ação do Espírita. E o benfeitor começa então, depois de fazer o louvor, o pedido e o agradecimento, ele começa a nos passar o ensinamento. Ele vai dizer que a humildade é uma virtude muito esquecida entre nós. E quando nós lemos isso aqui, nós nos identificamos. Me permitam aqui abrir um parêntese para contar um pouco da minha história. Nosso pai estava num leito de dor, despedindo-nos desta encarnação. Ele tinha desenvolvido um câncer no pâncreas, estava em fase terminal. A dor e o sofrimento já lhe enfraqueceram bastante os laços que o fixavam aqui na Terra. Ele estava partindo, eram os seus derradeiros dias. Para ser mais preciso, no outro dia ele desencarnaria. A última frase que o meu pai falou para mim: meu filho, você precisa ser mais humilde. E o meu pai, dentre todas as frases que ele podia ter deixado como a última que ele falou para mim, ele não poderia ter escolhido uma mais eficaz. Essa frase ficou martelando e martela até hoje, e daquele dia até hoje a busca incessante pela humildade. Ele, como meu pai, como me amava, como sabia das minhas deficiências e das minhas possibilidades, ele deixou registrado ali aquilo que era a minha maior deficiência, o orgulho. E depois de todos esses anos passados, companheiros, nós agradecemos ao nosso pai, porque detectamos em nós muito orgulho a ser trabalhado. Então, quando o benfeitor espiritual ele vai falar a respeito da humildade e de como essa virtude está esquecida entre nós, é porque se faz necessário relembrarmos que não somos humildes. E é fácil nós percebermos isso. Vamos fazer um ensaio.
Quando alguém fala contigo e tu te ofendes, é o orgulho que foi tocado. Quando alguém diz alguma coisa para ti e tu te magoas, a mágoa é a filha predileta do orgulho. Quando nós nos melindramos com aquilo que acontece à nossa volta, é outra filha do orgulho. E o orgulho tem muitos filhos. O rancor, para aqueles mais atrasados que guardam em seus corações o ódio, é o filho predileto do orgulho. E nesse jeito orgulhoso de nós nos relacionarmos, estabelecermos contato com o outro, nós magoamos e somos magoados, ferimos e somos feridos, porque nós temos uma dificuldade enorme em desenvolvermos e atendermos às orientações dos benfeitores espirituais, que eles falam bastante sobre o orgulho, sobre o egoísmo nas nossas relações diárias. Ele continua: bem pouco seguidos são os exemplos que dela vos temos dado. E ele faz uma pergunta: entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Aquele que vai servir ao outro, que vai ser caridoso na visão espírita, na ótica espírita, que transcende as lições. Porque o espírita, ele já decifrou o enigma abrangente da caridade. Ele sabe que para exercer a caridade em plenitude, ele tem que ser benevolente, ele tem que ser indulgente e ele tem que perdoar. Os benfeitores então explicam a caridade na ótica de Jesus, para que a gente perceba então o alto significado dessa palavra e os benefícios que ela pode trazer nas nossas vidas. Podemos ser caridosos com o próximo sem humildade? Ou seja, sendo orgulhosos? E ele mesmo responde: oh não, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. E aí vem a conclusão. E nós, muitos de nós, companheiros de ideal, por isso que a doutrina espírita pode ser a pedra de toque. Aproveitemos, né? E nesse apelo à doutrina espírita, seguindo a orientação segura de Allan Kardec, não pede que ninguém abandone os seus laços, os seus vínculos com as religiões tradicionais. Kardec conclamava, chamava a todos aqueles que queriam transformar-se em homens de bem e mulheres de bem, que sentassem numa mesma mesa e discutissem a doutrina espírita filosoficamente, eticamente, moralmente, sem deter-se nessas questiúnculas menores de religião A, B ou C. Porque o espírita sabe que todas elas conduzem a Deus. Todos somos irmãos. E aí ele vai falar algo extremamente importante. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. É tão forte nisso, deve ser tão impactante essa mensagem, que a expectativa, depois que lemos isso, diariamente pensamos: quando eu me magoo com alguém, quando alguém me tira do eixo, quando alguém me impacta negativamente, eu sempre vou olhar, é um exercício diário que a gente faz. Eu olho e vejo que naquele momento, naquela situação, por aquela pessoa, eu tive ferido o meu orgulho.
Então a culpa não é do outro, a culpa ainda é minha, que pela minha deficiência moral, pela minha falta de entendimento, eu ainda perco qualidade nos meus relacionamentos. Eu deixo de construir algo positivo, porque o homem velho que carrego dentro do meu peito, através dos hábitos infelizes que construí, ainda se manifesta, depois de tanta luz, depois de tantos fatos extraordinários que presenciamos, depois de tantas palestras, de baldes de água fluidificada, de centésimos passes que tomamos, seminários que escutamos, nós ainda temos uma dificuldade enorme de desenvolvermos em nós a humildade. A doutrina espírita, então, ela vem em nosso socorro para fazer um grande alertamento, porque a missão do homem inteligente na Terra se caracteriza exatamente em saber que ele, o homem instruído, o homem tecnológico, o homem informatizado, o homem cheio de cultura, o homem do século XXI, ainda é um homem que se ignora. Nós estamos chegando a Marte, mas não conseguimos adentrar no coração daquele que amamos. Nós que desvendamos o macrocosmos, ainda temos uma dificuldade enorme de estreitarmos os nossos relacionamentos conjugais. Nós que desenvolvemos tanta ciência, tanta tecnologia, às vezes temos dificuldade pela nossa falta de amor, de educarmos nos princípios cristãos um filho que o Senhor da vida nos encaminhou para aproximar dele nesta encarnação, dada a dureza dos nossos corações. Por isso que a mensagem das bem-aventuranças, narrada por Amélia Rodrigues no A Flores de Caminho, uma obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, ela vai falar do dia que Jesus proferiu pela primeira vez o cântico das bem-aventuranças. E quando Jesus falou, tocou tão profundamente aquelas criaturas. E a narrativa da benfeitora espiritual, Jani, é que naquele momento uma legião de sofredores se encontravam ouvindo Jesus. Sofredores esses, companheiros de ideal. Muitos deles, ainda hoje, com os pés plantados na terra, não mais em expiação, não mais em provação, mas aqueles que foram consolados pelo verbo amigo de Jesus, através das leis sucessivas das encarnações, hoje muitos deles se encontram no nosso meio, trazendo Jesus de volta, resgatando o ensinamento de Jesus que foi esquecido, adulterado por interesses outros que não aqueles de religar a criatura a Deus. Bem-aventurados então os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. A mensagem profética de Jesus. Agora, para entrar em contato mais íntimo com a divindade, é necessário, companheiros e companheiras, a modificação constante, ativa das nossas ações aqui na Terra. A mensagem de Jesus é tão clara, ele nada disse de absurdo. Às vezes, no seu sentido alegórico, profundo, nós não encontramos a chave que nos faltava. Hoje, não podemos mais alegar ignorância. Cada um de nós aqui está recebendo uma chave. A chave que a doutrina espírita com E maiúsculo nos oferece, orientado pelos benfeitores espirituais, livres do preconceito, do medo. Nós então nos adentramos nos conhecimentos espíritas e começamos então
a perceber a mensagem de Jesus numa outra ótica, mais profunda, mais consoladora. E todos nós recebemos então a orientação segura para bem nos conduzirmos. O Espírito Emmanuel, aproveitando a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, vai nos falar que em todas as épocas os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir então a maldade, que é filha da ignorância, com a maldade, que é filha do cálculo. Medidas infelizes foram concretizadas então, em nome de Jesus. A doutrina espírita, ela vem desmistificar isso. É uma reforma, companheiro, que não é de fora para dentro. Aqueles velhos gestos de religiosidade estéril que nos caracterizavam, aquela aparência para os benfeitores espirituais, de nada serve. Nós sabemos que eles nos conhecem profundamente. A nossa intimidade, quando o benfeitor espiritual nos olha, ele nos vê além da visão física. O nosso corpo perispiritual, então, como um espelho, fica demonstrado. Ali, os nossos vícios, os nossos defeitos, ficam como que impregnados. Aquilo que os olhos físicos não conseguem visualizar, os benfeitores espirituais nos esclarecem que fica materializado no nosso corpo perispiritual. E nós estamos aqui hoje, finalmente, não mais estabelecendo um combate de armas, mas sim de ideias. Não mais com o outro, mas sim conosco mesmo. Porque agora eu sei que muitas vezes o problema não está no outro, está na minha visão. Que o combate que eu tenho que estabelecer é com a ignorância que me caracteriza, com as imperfeições que me definem, e que ninguém pode me salvar, a não ser eu mesmo quando quero. E o benfeitor espiritual vai dizer assim, e ele deixou registrado, que venham a mim então as criancinhas, não as impensais, porquanto o reino de Deus é para aqueles que se assemelham. E aí a gente começa a observar, assemelham, não que caracterizam. Agora, como que nós vamos nos aproximar desse mar de conhecimento com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com as nossas tolices, com as nossas prepotências, com a nossa soberba? A criança, ela é caracterizada pela sua ingenuidade, pela sua maleabilidade, pela sua acessibilidade. O que caracteriza a criança é exatamente a candura, a doçura. O que caracteriza a criança é a inocência. Mas nós perdemos a inocência, precisamos recuperar a inocência. E o benfeitor espiritual vai dizer aqui que a pureza de coração, ela é inseparável da simplicidade, e ele volta à tona, ela é inseparável da humildade. E aí nós devemos então, nós que sabemos os caminhos que temos que percorrer, deveremos reavaliar a nossa postura diante da vida. Estou tendo uma vida simples? Estou me deixando conduzir de forma simples nessa existência? São coisas que nós deveremos responder. O objetivo da religião, vai falar o benfeitor, e nós estamos encaminhando para as nossas considerações finais. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem.
Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. No começo, nós devemos tolerar os nossos equívocos. É difícil nos libertarmos de um hábito nocivo. Mas depois de algum tempo na casa espírita, nós deveremos fazer essa pergunta para nós mesmos, nós conosco mesmos. Eu estou sendo um marido melhor? Eu estou sendo um pai melhor? Uma esposa melhor? Com as luzes do conhecimento espírita, eu estou auxiliando o progresso das criaturas que caminham comigo? Toda aquela religião em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Nós estamos falseando os princípios espíritas nas nossas relações? Eu sou uma carta viva das recomendações benignas que os benfeitores espirituais nos trazem. Realeza precisa de mentes despertas, de corações generosos. Não acreditamos que aqui seja diferente de Cascavel. Há muita dor, há muita ignorância, há muito preconceito, há muita orientação segura que precisa ser disseminada. Nós não precisamos falar para ninguém que somos espíritas. Os nossos exemplos, a nossa postura cidadã, ética, moralizada, é que deve ser o nosso sinal. Deveremos ser reconhecidos, então, pela nossa postura diante do mundo e diante de nós. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se ela não obsta que se cometam assassínios, adultérios, espoliações, que se levantem calúnias, que se cause dano ao próximo, seja no que for. Essas religiões fazem supersticiosos, não, porém, homens de bem. Como vimos na leitura inicial do Vanim, a doutrina espírita, ela me recomenda e me impõe uma única coisa. Diante de tudo aquilo que no panorama do mundo, dos mundos e das religiões é imposta aos homens, a doutrina espírita me impõe uma única coisa: fazer o bem e evitar o mal. Isso é muito sério, porque a partir de agora nós deveremos nos perguntar: que bem eu fiz hoje? Que bem vou fazer hoje? Que mal vou evitar hoje? É essa a imposição que nós, os espíritas, temos. Fazermos o bem. Fazermos o bem. Pois que bem-aventurados são os que têm puro o coração, porquanto estes verão a Deus. Companheiros, não se deixem enganar pela simplicidade desta parede, pelo tamanho desta casa, pela singeleza dos nossos móveis. A doutrina espírita, ela pode transformar a nossa vida, nos fazer felizes, sem nos eximirmos das nossas provas, aos quais todos nós estamos e sofremos injunções. A doutrina espírita, ela pode resgatar o teu espírito da matéria e oferecer dignidade aos teus dias. Tu que chegas agora, tem de bom ânimo, disciplina os teus horários e reserva parte
do teu dia ao estudo e à busca do conhecimento espírita. Depois de alguns anos, os frutos que colherás na vinha da seara espírita serão por demais saborosos. E aqueles que te concitarão a te afastar dali, olhe-os com benevolência e indulgência, porque esta é a recomendação. Estás sendo então convidado a mergulhar o teu corpo, o teu entendimento, tua alma nesse mar de conhecimento chamado doutrina espírita, que abençoa todos os nossos propósitos existenciais, que nos pede tão pouco, que nos oferece tanto, que dimensiona os dias escuros e nebulosos da nossa vida, dando-nos um significado existencial sobre-humano, onde finalmente eu paro de enxergar o defeito no outro e começo a ter um olhar que vê em cada um que caminha comigo um irmão, um companheiro de jornada evolutiva. Nos esforcemos, porque finalmente chegou o momento do contato com as mensagens de Jesus nos dias atuais, sem subterfúgios. Recebes então na intimidade da casa espírita aquilo que precisas para o teu soerguimento. Tenha calma, tenha paciência, persevere, lute, estude, seguindo a orientação da benfeitora a Paulo de Tarso. Perdoa, trabalha, espera e ama. Verbos difíceis de conjugar, mas que podem nos auxiliar na nossa ascensão espiritual. Que os nossos corações então regressem aos nossos lares, satisfeitos, alguns pelo primeiro contato, outros pelo auxílio benéfico dos benfeitores espirituais. Gratos a Francisco Cândido Xavier pelas suas lições. Gratos a Allan Kardec pela forma pedagógica, lúcida, lógica que ele materializou a doutrina espírita. Mas muito particularmente gratos a Jesus, nosso mestre, o nosso modelo e o nosso guia. Que ele nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado pela oportunidade de trabalho, companheiro e companheira, e que possamos retornar aos nossos lares em paz. Obrigado.